Boa noite, pessoal. Hoje eu quero fazer uma retomada daqueles esquemas, né, de vídeo explicativos, né, alguns esquemas e diagramas. E esse daqui é relativamente simples, então não vou tomar muito tempo aí para fazer essa descrição. Esse desenho aqui eu estou chamando simplesmente, né, de gnose no pentagrama e o falso rei central. Então a ideia aqui é o seguinte: existem 5 pontos principais que são características, né, da gnose, né, do ponto de vista, né, positivo, e também 2 pontos, né, que são também ligados aos ensinamentos gnósticos com aspecto obstaculizador ou negativo. Os aspectos positivos da gnose são esses aqui. Primeiro, o pleroma, que significa a totalidade, a luz sem limites, né, o Ein Sof Hour da Cabala. O ser absoluto, né, além das qualidades, definições, né, formas, né, no tempo e no espaço, completa liberdade, uma autenticidade transcendente, ser em si mesmo. Como uma contração do pleroma, assim como um Keter, nós temos as mônadas, né, que são as unidades, ou numa linguajar místicos, né, as centelhas divinas que emanam no oceano infinito, né, central, que é o pleroma. Outra dimensão gnóstica fundamental, a questão do Soter, né, da salvação, a salvação da alma, da consciência, porque dentro dos mitologemas gnósticos nós temos, né, uma queda, né, da Sofia na matéria, com todo aquele processo, né, de dar parto, né, para Yod-Baot, né, parido, né, de Sofia caída, né, como a sabedoria, que é uma dimensão também do monádico, né, nas águas, né, profundas, né, da matéria. Então surge esse conceito, né, de salvar no sentido de restituição na condição, né, pleromática original. E também, né, uma outra questão fundamental são os eons, ou hierarquias, ou emanações do pleroma como raios, né? Então na Cabala nós temos, por exemplo, os fios da barba, né, do macroprosopos, né, o ancião do Dias, como os raios, né, do Sol central, infinito, né, os raios de luz, como as diversas hierarquias. Aí um outro aspecto que nós temos também da gnose que é fundamental, que é a própria gnose, ou a realização direta do conhecimento em si mesmo, que gera a libertação. Então existe um entrelaçamento entre todos esses aspectos que o próprio pentagrama captura, tanto no traçado interno como no traçado externo também. Aí nós temos uma outra polaridade fundamental que gera essa dinâmica de queda, que é o falso ego, ou eu artificial, que se vê como dissociado do pleroma e da totalidade, que no mito gnóstico é o demiurgo, né, como o Yod-Baot, né, o falso criador, né, que é filho de Sofia. E a questão do desejo, um desejo compulsório, conectado ao falso ego, que é diferente de um desejo orgânico, né, natural. E o desejo faz com que esse falso ego, que se acredita autoexistente, um criador próprio, seja atraído e caído para a matéria, para a tumba da matéria. Então nessa questão eu vou fazer só um movimento rápido e depois voltar. Então nós temos então o pentagrama invertido, que representa essa situação. Então na regência do falso ego, nós temos, né, como aspecto superior, uma polaridade ilusória, né, entre eu, mundo, eu, universo, eu e os outros, e o que seria a unidade fundamental fica como um aspecto subconsciente com relação ao falso ego, né? Então aqui nós temos esse processo, né, vamos falar da magia negra, entre aspas, que nada mais é do que a dimensão coágula, né, da corrente, distorcida, né, pelo ego como falso gerenciador. E aqui nós temos a posição original, em que a unidade rege todo o jogo da criação de uma forma natural. E a gente não se esquece que unidade é diferente do único. Aqui único nós temos o falso ego, que se acha o rei do universo. E a unidade, ela não está em contradição com a multiplicidade, pelo contrário. Ela contém, subjaz e transcende qualquer tipo, né, de manifestação universal dentro do campo da manifestação. Tem uma frase que eu já vou colocar aqui, que é muito interessante, desse livro que vale seu peso em ouro, que é o livro Irmão do Terceiro Grau, que saiu pela editora Pensamento. Então, nesse livro, escrito pelo Will Garver,
tem uma frase dita por um iniciado: o homem é 7 menos 2. 7 menos 2 é 5, que é justamente o pentagrama. E curiosamente essa frase está na página 72, que é 7 menos 2 também. E curiosamente também 72 é o módulo angular do pentagrama, porque 72 vezes 5 dá o 360 graus da volta completa, que é uma coisa muito curiosa, interessante. Então o que eu fiz aqui? Em cima desses elementos existe uma fórmula, né, gnóstica, né, salvífica, que representa o caminho do traçado interno. Então nós temos aqui no monádico, nós temos o Yod, que é o fogo, nós temos aqui o Re, que é a água, nós temos o Shin, que é o éter, nós temos o Vav, que é o ar, e nós temos o segundo Re, que representa a terra. Agora, Yod, Re, Shin, Vav, Re é a própria fórmula do Yoshua, que é o Jesus, é o Kiro, né, da grego, que é a fórmula dos mistérios. Então, o homem, né, como o Shem HaMeforash, né, como se fosse a imagem e semelhança do Criador como Elohim, a partir, né, do Shin central, porque senão nós temos aqui Yod, Re, Vav, Re, que é o tetragramaton, que é o Shem HaMeforash, que é o quaternário elemental, né, do fogo, da água, do ar e da terra, colocando o Shin, o fogo espiritual, o Esh, do tríplice Logos. Nós temos aqui o Joshua, que é o Christos também, né? O Kyros. Então aqui nós temos a fórmula aqui do processo da realização gnóstica completa. Então dá para se fazer quase que até uma história, uma frase, começando aqui pelo monádico. Então aqui a mônada, centelha do pleroma, está aqui, se imerge com as vestes das hierarquias ou eons emanados do pleroma, e com a realização do oceano limitado da luz eterna no pleroma ou em Sof Aur, que é justamente esse ponto, a mônada atua de modo salvífico ou mercurial, que é justamente o Thoth Hermès, que na mitologia representa o psicopompos ou o condutor de almas. Aqui na gnose, continuando a frase: para liberar a Sofia caída, como a humanidade ou a viúva da maçonaria das mentiras do demiurgo, continuando aqui. E da armadilha na alma no polo sexual que perpetua o renascimento na carne, o falso ego, ignorante e arrastado pelos desejos, ou Trishna, que significa, né, um desejo, um apego, né, pela experiência na forma, se prende na roda de samsara. Eu não estou dizendo que a questão do desejo, a sexualidade são negativas em si, como aliás vários pseudognósticos consideraram. Não. O problema é o despertar do desejo sendo controlado pelo falso ego, porque o desejo, como uma força natural, ele está em perfeito equilíbrio, sem contradições com a natureza, com a sociedade, com o universo, com todas as dimensões de realidade. Tanto é que no polo sexual nós temos os mistérios, né, da ascensão do fogo da Kundalini, convertendo o homem em uma divindade, que é o processo da transmutação e transfiguração monádica. Então, aqui nós temos aqui a escada da coluna espinhal, aqui com os 33 vértebras, ou 33 graus de iniciação. Então eu coloquei aqui um falso bastão aqui, né, de controle, né, com o polo do falso ego, e aqui o polo inferior aqui, que é o polo do desejo, né, como armadilha da alma. Eu coloquei a cor verde e vermelha porque eu não tenho aqui a energia fria de Fohat, o fogo quente de Kundalini. E aqui a conexão aqui eu coloquei como falar é prata, que está aqui num jogo de dualidade como relação ao ouro das 5 letras aqui. Então nós temos aqui a fórmula Yod Hashim Vafre da esfinge dos mistérios, como Misen, né, o fechar a boca, né? Calar é ouro, né? Falar é prata, né? Então nessa questão do calar ou silenciar, nós estamos aplicando o 4º verbo da esfinge, né, dos mistérios, do saber, usar, fazer ou querer e calar. E no prata, né, que o ouro é o sol, né, e o ego, né, com o prata, no Sefer Yetzirah, ele está no centro do cubo, como Levaná, a lua, né, como o eu inferior, o eu lunar, com o guardião do umbral, né. Então na questão do falar nós temos uma questão caída também, do falar com uma letra P, né, da boca, né, nós caímos, né, com o que sai da boca. E nós temos também o mundo da Torre de Babel, que é o mundo da confusão das línguas, né, a Torre de Babel, em função da queda, né, com a tentativa, né, de subir de uma forma arrogante em estado de ego.
Uma outra informação importante aqui agora, nós vamos ver com relação à dualidade, né, nesse aspecto aqui. Os pitagóricos falavam, né, a díade é a origem do mal, que é o ensinamento pitagórico, porque quando nós pegamos da Tetráticos, né, nós temos um ponto, depois 2 pontos, 3 pontos e 4 pontos naquele triângulo da Tetráticos. Então, primeiro ponto, né, nós temos a unidade monádica, logo depois 2 pontos sem a conciliação, uma tensão, e essa tensão que gera o mal e a destruição, porque na seguinte camada, né, dos 3 pontos, a unidade ela se estabelece no centro, fazendo um controle e harmonização dos 3 pontos e finalmente os 4 pontos, 4 elementos da manifestação completa, que 1 mais 2 mais 3 mais 4 são as 10 sefiras da árvore da Cabala, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E na questão do falso ego, como eu também disse, né, então existe também o eu natural, que é o avatar da essência. Então mesmo um iluminado, um avatar, um grande yogi realizado, liberto, um Siddha, existe um eu natural, só com o eu natural auto-esvaziado pela compreensão da verdadeira natureza, né, não nascida, de vacuidade sem formas, né, se manifestando de uma forma espontânea. Sendo que para o ego, que é uma contração ilusória, uma dobra, um amassamento, um trauma, esse conceito é impossível. O ego se acredita que é alguma coisa diferente do todo, de todos. Então, é essa separação maldita aqui que faz essa queda, essa dualidade, todos os outros problemas, todos os outros karmas. Então nós temos aqui um traçado interno, aqui, que é o caminho gnóstico, e o traçado externo também. Rapidamente também eu só quero informar algumas coisas. Dentro da cinemática, nós temos primeiro o X como espaço. Quando nós temos uma variação do deslocamento no espaço, nós temos a derivada do espaço com relação ao tempo, que é a velocidade. E nós temos aqui duas situações. Dx sobre dt, né, nós temos um fluxo inferior nas águas da matéria, o deslocamento das águas da matéria astral, e a velocidade dx sobre dt, né, no fluxo superior, que é no ar, que é o fluxo, né, mental, é o fluxo mercurial, que é o fluxo do pensamento do mental e aqui da emoção. Então nós temos x, dx sobre dt. A variação da velocidade no tempo, ou seja, uma derivada de segundo grau, produz aceleração. A aceleração, ela é uma variação da velocidade, e o fogo produz aceleração. Ele aumenta a vibração da matéria, permitindo que a matéria mude de estado sólido, gasoso, até chegar no estado plasmático. E finalmente, quem que controla a variação da aceleração? A própria consciência como controle, como um éter. Na cinemática, simbolicamente, né, seria a variação cúbica, né, do espaço com relação ao tempo, a derivada de terceiro grau. Então nós temos aqui, aproveitando que eu estou aqui, né, no eu natural, que representa o Adam, né, regenerado, porque o eu caído, né, como falso ego, né, caído na carne, né, e com o falso ego como invasor. E após a gnose nós temos o Adam regenerado, né, que é o fruto da iniciação, né, nesses mistérios ígneos. Outra coisa interessante, na questão do cubo e da Terra relacionado ao espaço, que é uma coisa que não é muito evidente. Mas se nós vermos, né, o cubo, né, como emergente no espaço, nós podemos construir essa frase simbólica de que o espaço traz a solução de todos os problemas da Terra. Ou seja, a Terra é a condensação da problematização na forma a partir do cubo, que se desdobra como a figura do homem ou como uma tumba, uma cruz e crucificação, que é o Ki da matéria. Então é muito interessante que tem uma relação direta, né, entre o espaço e o monádico, né, o autogerado, né, porque efetivamente o espaço é nascido de si mesmo, porque não é uma coisa, é a matriz a partir da qual todas as coisas emergem. E perceber que a matriz significa mater, mãe, né? Então é como se fosse a Sofia liberta, que é justamente no cubo, que eu tenho 6 faces, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, que é o 21, o arcano 21, o arcano aparece uma mulher nua dançando, né? Nas águas do espaço, nessa libertação. Então o inferior, na verdade, ele está representando o superior. Uma coisa rápida também, vejamos aqui que eu tenho uma progressão numeração no 1, no 2, do 3, do 4 e do 5, por conta da fórmula Yot Reshin Vave, Yoshva. Agora, por outro lado,
observemos esse aspecto interessante na questão do Enneagrama. O Enneagrama nós temos pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses 4 pontos que eu estou colocando em vermelho aqui, é como se fosse um Enneagrama inicialmente natural, ele foi invadido por esses pontos aqui, o ponto 6, o ponto 7, o ponto 8 que está aqui, e o ponto 9 aqui com falso substituto. Então nós temos aqui uma situação de desequilíbrio ontológico levando à queda. No Enneagrama, essa tríade 1, 8, 9 representa a tríade do ser, a tríade do fazer 2, 3, 4 aqui está totalmente equilibrado. Nós vemos que na questão da queda a natureza manifesta não está efetivada, e na questão da alma no ponto 5, 6, 7, que aqui é a alma solar no interior. Então nós temos a questão, né, do fazer, da personalidade, da alma solar, e no monádico espiritual, e nós temos aqui esses como se fossem os invasores, né? Então nós temos que dissolver essa díade interna que faz com que o pentagrama ele fique invertido nessa situação, gerando essa queda. E essa queda efetivamente não é um erro. Dentro de uma dimensão arquetípica, é uma necessidade ontológica para que o ser se esqueça de si mesmo, se perca na matéria, e depois no movimento subsequente ele se erga, né, vitorioso, né, em todas as dimensões da matéria, até voltar à totalidade original. E o que se ganha nesse processo de subida e descida? Consciência, experiência e novos níveis de ser que não para de crescer, se expandir em cada ciclo de manifestação natural. Então eu coloquei essa fórmula aqui, esse pentagrama aqui, com essa fórmula aqui, Yod-Hashim Vav-He, que é a fórmula quíntupla da esfinge dos mistérios. E aqui estão sólidos e platônico, né, com relação ao éter do decaedro, o fogo, o tetraedro, o ar, o octaedro, o Merkabah de Mercúrio, a água, o icosaedro, e finalmente a terra como um cubo. E finalizando, nós temos então, né, uma década com 5 trajetos externos e 5 trajetos internos. O 5 mais 5 nós temos o 10, que é a geometria, né, básica do templo de Osirion, né, na planície, né, próxima a Gizé, no Egito. E a molécula de DNA, que também tem esses mistérios da crucificação de Osíris, né, que é a alma solar que cai na matéria para depois ressuscitar a si mesma. A molécula de DNA olhada pelo eixo, ela tem uma geometria de 10 pontos, um decaedro. Então essa fragmentação é interessante, que na própria molécula de DNA esses mistérios da queda e ressurreição estão contidos, assim como nessa fórmula simplificada em 2D. E aqui finalmente então nós temos, assim, do ponto de vista, né, dos princípios. Na Terra nós temos o veículo físico, na água nós temos o veículo emocional, o astral, no ar nós temos o veículo mental, no fogo o aspecto Budi, e finalmente no éter o átmico, o 7º princípio nirvânico. Então essa fórmula está completa para o homem como microcosmos, se converter de novo no macrocosmos, realizando a grande obra como pleroma, que é o Pai, né? Então eu e o Pai somos o mesmo, Tattvan Asi dos mistérios. É isso aí, pessoal.